Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando um vídeo aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o tratamento cirúrgico de escoliose, a pedido da Maria Eduarda, minha paciente de algum tempo, né, Maria Eduarda? Meu nome é Dr. Ricardo Miranda, sou médico ortopedista, sou especialista em coluna vertebral e até um primeiro ponto a gente entender que os especialistas em coluna vertebral, os médicos habilitados para tratar, são ou ortopedistas especialistas em coluna ou neurocirurgiões que se aplicam a estudar essa área do corpo humano que é a coluna vertebral. Os dois profissionais são válidos, tá? Desculpe um pouco minha voz, estou um pouco rouco, voltando de viagem de final de semana, mas tirei um tempinho aqui para conversar com vocês porque esse assunto ele é muito importante. As indicações de escoliose não é apenas o grau que apresenta a curvatura da coluna. Quando analisamos a coluna vertebral em um plano frontal, a coluna ela tem uma tendência de um alinhamento, né? E nós entendemos que até 10 graus de desvio no plano frontal, ou seja, olhando de frente, nós nem consideramos escoliose, nós consideramos como um desvio postural. Acima de 10 graus, nós começamos a nomear essa curvatura anômala de escoliose. Eu estou falando mais especificamente da escoliose idiopática, que ela costuma aparecer depois dos 8, 10 anos de idade, ou seja, do final da infância para a adolescência. Existem outros tipos de escoliose. Existe, por exemplo, a escoliose congênita, que é quando as vértebras da coluna, a criança, o bebê nasce com uma malformação das vértebras da coluna, ou uma vértebra supranumerária, ou uma vértebra com um defeito de fusão, isso acaba gerando uma deformidade e a coluna inclina. Existem as escolioses neuromusculares, quando a criança tem paralisia cerebral ou alguma doença neuromuscular degenerativa que avança e os músculos começam a apresentar uma deformidade, uma contratura, uma espasticidade, e esse músculo em espasticidade leva a ter uma escoliose. Esse é o segundo tipo de escoliose que a gente vê também, mas eu acho que o enfoque principal é a gente conversar sobre a escoliose idiopática, que é a escoliose que as crianças não apresentam problemas cognitivos, doenças neuromusculares, não apresentam malformações nas vértebras, e essas crianças aparentemente têm tudo bem até os 8, 10 anos de idade, e a coluna começa a inclinar lateralmente e fazer com que ocorra uma escoliose que nós não sabemos a causa, e daí vem o nome idiopática. A escoliose idiopática nós tratamos de forma conservadora, desde que tenhamos alguns critérios, por exemplo, até 45 graus, esqueleto que não esteja mais em desenvolvimento, com sinal de Risser já estabilizado, mas especificando mais tratamento cirúrgico, a indicação do tratamento cirúrgico para escoliose idiopática é uma curvatura que apresenta 45 ou mais graus aferidos no ângulo de Cobb, na vértebra cranial e na vértebra caudal, e para isso nós precisamos de um raio-x panorâmico que pegue toda a coluna, desde a cervical até a transição lombar baixa, com o paciente em pé, ou seja, o paciente precisa estar na posição ortostática para avaliar os balanços da curvatura. Segundo ponto, o esqueleto precisa estar em desenvolvimento. Crianças que têm ali um sinal de Risser, que a gente mede a fise de crescimento na bacia, esse sinal de Risser ele vai ser 1, 2, 3, 4 ou 5, sendo considerado Risser 5 o esqueleto maduro e Risser 0 ou Risser 1 o esqueleto muito jovem. Então o esqueleto ali no Risser 2, Risser 3, ainda em desenvolvimento, com curvas escolióticas já de 45, 50 graus, tem altíssima chance de ocorrer uma evolução e uma progressão dessa curvatura. Então, por isso, nós indicamos tratamento cirúrgico em esqueletos maduros. Pacientes adultos acima de 50, 55 graus de curvatura e pacientes que já estão na fase adulta, ou seja, o sinal de Risser já é o Risser 5, nós vamos observar essa curvatura no decorrer dos anos. Ou seja, a indicação cirúrgica ela não é imediata e muitas vezes ela nem vai acontecer, porque se a curvatura estiver ali estabilizada em 50 graus, por exemplo, que é um valor de corte para a gente, porém o Risser já é 5 e o esqueleto está maduro, estabilizado, nós não vamos artrodesar uma coluna que tem mobilidade, que tem capacidade funcional, porque aí sim esse paciente pode começar
a ter uma perda funcional da coluna, sendo que tinha grandes chances dessa coluna estar estabilizada. Com relação aos passos da cirurgia, eu vou falar para vocês alguns passos importantes na cirurgia de escoliose. Primeiro, a própria indicação, que a gente conversou um pouco, que precisa ser bem avaliada com critérios de radiografia e muitas vezes até ressonância do canal. Com relação à cirurgia em si, primeiro passo, nós temos que ter na sala de cirurgia todas as condições que nós precisamos para poder realizar o tratamento cirúrgico, desde equipe especializada, os médicos, cirurgiões auxiliares, equipe de enfermagem, equipe de reabilitação, tudo isso tem que estar muito bem organizado no dia da cirurgia. Uma tecnologia importante chama-se monitorização neurofisiológica, que um médico neurologista vai à cirurgia e ele leva um aparelho, um computador, em que esse aparelho tem vários pequenos eletrodos que estão instalados no crânio, nos membros superiores, na região abdominal e nos membros inferiores, e esse computador ele detecta em forma de ondas na tela se a função medular está bem preservada. Através de microimpulsos nervosos, essa monitorização fisiológica entende se a medula está com uma boa função durante a cirurgia ou se de uma forma inadvertida ocorreu alguma lesão, um parafuso encostar em alguma raiz, nervo, medula. Esse aparelho consegue detectar lesões medulares. Isso é muito importante, foi um passo fundamental no avanço das cirurgias de coluna, principalmente nas escolioses, porque assim é possível saber ou detectar qualquer lesão precocemente. Com relação à cirurgia também, as 3 etapas da cirurgia, inicialmente eu faço uma incisão com uma abertura e exposição de toda a coluna quando eu preciso realizar uma artrodese. Depois que eu faço totalmente essa incisão, eu verifico todas as vértebras que estão acometidas pela escoliose, por exemplo, de T5, T7, T10, em alguns casos até lombar. E aí depois que eu identifico essas vértebras lesionadas, aí vamos começar o processo de fixação dos implantes, pois é através da fixação dos implantes, dos parafusos, que eu consigo fazer a derrotação do sistema e corrigir a escoliose que está com essa tortuosidade. Depois que eu coloco os parafusos, eu instalo 2 barras retilíneas. E essas barras que são retilíneas, elas que ajudam a corrigir a curvatura da escoliose, ou seja, em forma de S, ela fica o mais retificado possível. Um ponto importante a gente lembrar que a ideia da cirurgia de escoliose não é corrigir uma curvatura, por exemplo, uma curvatura do adolescente que tem 50, 60, 70 graus de curvatura, eventualmente eu corrigir isso para 20 ou 30, o objetivo não é bem esse. É claro que quando isso acontece na cirurgia a gente fica feliz, mas o objetivo da cirurgia de escoliose é estabilizar o avanço da curvatura, porque a gente sabe que isso vai acontecer. Então eu fico feliz também quando tem um caso cirúrgico que a gente tenta corrigir, mas acaba estabilizando em algo muito parecido com o que o paciente entrou em sala, porque tem algumas curvas que são mais rígidas. E quanto mais velho, quanto mais velho o paciente for, quanto mais tempo demorar para operar, menores as chances de corrigir a escoliose. Então isso é um fator que a gente não consegue controlar. E por último, depois do processo cirúrgico, vem a reabilitação, e aí sim os curativos, os pontos, o uso dos medicamentos, analgésicos, e a fisioterapia ela é fundamental na reabilitação do paciente que tem escoliose. Por alguns motivos, o paciente ele desenvolve um padrão respiratório dificultoso no pós-operatório, então precisa de uma fisio, de preferência especializada para melhorar o parâmetro ventilatório. Segundo, o paciente pode desenvolver hipotensão postural, ou seja, no pós-operatório imediato, primeiro, segundo, terceiro dia, o paciente vai levantar e a pressão arterial baixa. Isso é uma hipotensão, então a fisioterapia ajuda na observação, no acompanhamento desse paciente, em estar atento aos sinais que o paciente pode ter uma hipotensão e ajudar a estar guiando esse paciente. Mobilização precoce, mobilização circulatória nos membros inferiores, ganho de padrão ventilatório, tudo isso nos primeiros 15 a 20 dias são fundamentais. Normalmente eu converso muito com os fisioterapeutas, com os colegas que ajudam a reabilitar, mas por padrão, mais ou menos os primeiros 15 dias de fisioterapia é mais leve, com analgesia, com trabalho de mobilidade torácica, circulação de membros inferiores, e a partir da segunda para a terceira semana
entram os protocolos de fortalecimento leves e gradativos, tá? Lembrar que o fortalecimento tem que ser sempre gradativo e aos poucos, principalmente uma cirurgia de grande porte, tá ok? Então, pessoal, em 10 minutos aí eu tentei resumir para vocês os highlights, os principais pontos de indicação e da cirurgia da escoliose, e realmente para cada 10 pacientes que eu atendo com escoliose, felizmente ou por estatística eu tenho que operar um caso, talvez menos do que isso. Por quê? Porque os casos cirúrgicos eles vão evoluir em minoria, e os casos conservadores, quando bem tratados por um bom profissional, por um fisioterapeuta que entende de biomecânica da coluna, do padrão rotacional das vértebras, da alteração tridimensional que existe na escoliose, o bom fisioterapeuta vai conseguir tratar conservadoramente muitas escolioses, e essas escolioses vão estabilizar e ter bons resultados. Quanto à técnica, existem várias, vocês vão falar muito melhor do que eu, então não vou me atrever. Mas justamente um bom tratamento mora em um fisioterapeuta que conhece muito bem a anatomia e os parâmetros de reabilitação. Então, para os casos de cirurgia, hoje eu tenho até impetrado fisioterapia pré-operatória, que também tem um resultado fantástico no ganho de mobilidade, alongamento, de melhora dos parâmetros de biomecânica do paciente antes da cirurgia. E o pós-operatório, eu já oriento o fisioterapeuta também, junto com a equipe, de iniciar no primeiro ou no segundo dia já a fisioterapia. Em média, 2 a 3 meses de reabilitação, desde a fisio até o fortalecimento com outras técnicas, para o paciente poder voltar a ter seus hábitos de vida liberados, tá bom? Forte abraço a todos, pessoal!